pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberta e hoje estamos aqui no quadro Ciência para conversar um pouco sobre como e de onde são coletadas as células tronco. Vamos lá? Primeiro, precisamos entender que a maioria das terapias celulares, ou seja, terapias que utilizam células tronco, estão em caráter experimental. Então, são utilizados pelos cientistas, pela ciência, em estudos clínicos, muitas deles já em humanos, para avaliar a sua aplicação e viabilidade em diversas doenças, em diversos casos de lesão. O que é as células tronco? As células tronco nada mais é do que uma célula mãe, uma célula lá no começo, sem estar diferenciada, é o que a gente chama de célula indiferenciada, que pode dar origem a outras células que temos no nosso corpo humano. E essas células tronco, elas podem ser divididas em vários tipos. Nós temos as células tronco embrionárias, que por questões éticas, elas são dificilmente utilizadas e coletadas para até mesmo uso em pesquisa, pois elas precisam ser coletadas lá no começo de vida do embrião, lá até 5 dias mais ou menos. Tem uma massa de células naquele embrião fecundado, que é aquela massa de células a gente utilizaria como células tronco embrionário. Temos também as células tronco neural e germinativa. Então, são dois tipos de células tronco que têm uma dificuldade muito grande de coleta. Então, elas também são pouquíssimo utilizadas. Temos também as células tronco induzidas. O que é isso? Elas são células já diferenciadas, algum tipo de célula do nosso organismo, que os cientistas colocam em um meio que favorece com que essas células se tornem indiferenciadas. Ou seja, como se regredisse a vida, digamos assim, daquela célula. E ela passa de uma célula específica para uma célula tronco, que pode virar qualquer outra célula do nosso organismo. Esse tipo de célula tronco é bastante utilizada in vitro, em pesquisas. Existem dois outros tipos, vamos ver os outros dois, que é os dois tipos que a gente vai focar aqui no nosso vídeo, pois elas são comumente utilizadas em estudos clínicos e também para algumas doenças, já no tratamento de algumas doenças, que é a célula tronco hematopoética e a célula tronco mesenquimal. Vamos falar primeiro da célula tronco hematopoética. A célula tronco hematopoética é uma célula que dá origem a todos os elementos do sangue. Linfócito, monócito, as células sanguíneas no geral. E elas estão localizadas, elas ficam localizadas na medula óssea. E como é feita essa coleta? A gente pode coletar células hematopoéticas de dois lugares. Primeiro, pode ser coletada do sangue do cordão umbilical. Então, hoje existem diversas empresas que são banco, de células, e elas fazem essa coleta assim que o bebê nasce. Então, o bebê nasceu, o médico fez o corte ali, do clampeia, que a gente chama, o cordão umbilical daquele bebê, e com isso pode ser retirado com uma seringa e uma agulha o que tem ali naquele cordão umbilical de sangue. E nesse sangue, depois levado para um laboratório, em até 48 horas deve ser feita a separação dessas células
e identificação das células tronco existente aqui nesse sangue. E essa identificação é feita por um processo e por um método chamado citometria de fluxo. Na citometria de fluxo, pode-se ter certeza que aquela célula isolada é uma célula tronco hematopoética. Com isso, separando as células, essas células são congeladas e podem ficar ali viáveis por muitos anos. O banco de célula mais antigo, ele é de 1993, e então a gente tem células ali congeladas há 27 anos e células que permanecem viáveis. E qual é a outra fonte de células hematopoéticas é a medula óssea. Então, em ambiente ali hospitalar, é possível fazer uma punção, que a gente chama, ou seja, aquele paciente é sedado, né, ele é anestesiado, e com uma agulha bem grande, consegue-se tirar ou do externo, com pequenas quantidades, ou da bacia, dos ossos da bacia, consegue chegar na medula óssea desse paciente e tirar um pouco do sangue, e com isso fazer a separação ali das células hematopoéticas. Eu falei ali que a gente tinha duas fontes, né? Mas na verdade são três fontes, porque a gente também consegue tirar do sangue periférico. O que é isso? O paciente toma um medicamento que vai estimular a medula óssea a liberar essas células hematopoéticas no sangue. E aí, com um aparelho, é retirado o sangue periférico, que chama os sangues que estão nas veias desse paciente. Retirado esse sangue, uma quantidade, né? Não vai retirar o sangue todo do paciente. Ocorre no aparelho a separação das células hematopoéticas e depois retorna o sangue para o paciente. Então, essa é a terceira fonte aí de células hematopoéticas. E para que a gente usa, então, essas células troncos hematopoéticas? Elas são utilizadas no tratamento de mais de 80 doenças relacionadas ao sangue. Então, cânceres, por exemplo, leucemia, linfomas, a gente pode utilizar essas células troncos guardadas e retiradas ou do mesmo paciente ou de outros pacientes, que daí é no caso o transplante de medula. Falando agora do outro tipo bastante utilizado de células tronco, que é a células tronco mesenquimal. Ela pode ser retirada de 4 fontes. A primeira delas também pode ser retirada da medula óssea. Então, da mesma forma que é feita a retirada de células tronco hematopoéticas da medula óssea, também pode ser retirada mesenquimal. A segunda fonte é tecido adiposo. O nosso padrão ouro, melhor, né, para a retirada de células mesenquimais, troncos mesenquimais, é a medula óssea. Só que a gente sabe que é um processo invasivo, bastante invasivo, doloroso, pode ser doloroso às vezes para o paciente, tem um tempo de recuperação e a gente não consegue grandes quantidades. Então eles buscaram uma segunda fonte, e uma segunda fonte muito interessante e com bastante quantidade de células tronco mesenquimal é o tecido adiposo, que a gente tem tecido adiposo bastante abundância, né? Então é possível coletar células tronco mesenquimais do tecido adiposo. Também é uma coleta invasiva, né, por meio de uma lipoaspiração, mas já é uma coleta um pouco menos invasiva do que da medula óssea, e também uma coleta que você consegue uma quantidade maior do que o que você consegue da medula óssea. A terceira fonte de células tronco mesenquimais é o cordão umbilical também. Então, quando a criança nasce, o cordão umbilical ele pode servir como fonte para as duas células tronco, mas no caso da mesenquimal, você coleta um pedaço do tecido do cordão, não é mais o sangue do cordão umbilical. Então, coletando um pedaço do tecido, vai para o laboratório esse pedaço de tecido e eles fazem a separação das células tronco mesenquimais.
E a quarta e última fonte de células-tronco mesenquimais é a polpa do dente. Então, quando você faz a extração do dente, que é a exodontia, você consegue, coletar ali daquela polpa do dente as células-tronco mesenquimais. Desde que não passe nenhum produto naquele dente extraído, você consegue fazer essa coleta. A polpa dentária e o cordão umbilical tem sido uma das melhores fontes para retirar a célula-tronco mesenquimal, pois são fontes que seriam descartadas. Então, depois que o bebê nascesse e tirasse o cordão umbilical, esse cordão umbilical é descartado. Assim como quando a gente retira um dente, esse dente é descartado. Então, são fontes que seriam descartadas e que podem ser utilizadas para a retirada de células-tronco mesenquimais. E para que a gente usaria essas células-tronco mesenquimais? Hoje elas são utilizadas em estudos experimentais e as células-tronco mesenquimais, elas podem se tornar tecido ósseo, cartilagem, músculo e também tendões e também tecido adiposo. Então, hoje ele é muito utilizado na terapia de regeneração. Então, tem se testado muito essas células-tronco mesenquimais em casos de lesões. E aí testa-se, com a utilização dessas células-tronco, a regeneração após uma lesão é muito melhor. Então, está sendo utilizado em estudos clínicos pelos cientistas. Então, esperamos que em breve a gente consiga aprovar terapias com a utilização dessas células-tronco mesenquimais. O que a gente tinha para conversar sobre as fontes e como é feita a coleta dessas células-tronco é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de compartilhar com os seus colegas, para que eles também conheçam e aprendam um pouco mais de como é feita essa retirada de células-tronco e o que é, uma célula-tronco. E não deixem de seguir a gente nas outras mídias sociais e de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.